Olá, meus queridos, bora estudar comigo as 5 linguagens do amor? Esse livro incrível, super conhecido no mundo inteiro, tem ajudado muita gente a aprender a linguagem de amor do outro. Só que muita gente fica, mas como assim? Eu não tô entendendo, como assim linguagem do outro? E na verdade é mais simples do que a gente pensa. Cada um tem a sua forma de se expressar. E às vezes a gente não consegue se entender com o nosso parceiro porque a forma dele de expressar amor é diferente da nossa. E ele, o Gary, nesse livro, ele explica pra gente perfeitamente quais são, essas linguagens de amor e como que a gente pode aprender qual é a linguagem de amor do nosso parceiro para melhorar a nossa relação. Então eu tô te convidando aqui para começar comigo esse estudo do livro As 5 Linguagens do Amor. Para a gente poder entender melhor quais são essas linguagens, a gente primeiro precisa entender a introdução para chegar até essas linguagens. Então a gente vai começar lendo pelo capítulo 1, tá certo? Para a gente poder entender qual é o fio de pensamento do autor para ter chegado à conclusão aí sobre quais são essas 5 linguagens e como que você pode aprender, para aplicar no seu relacionamento. O primeiro capítulo, ele fala o seguinte: o que acontece com o amor depois do casamento? E eu diria até que não só depois do casamento. Muitos casais acabam se perdendo ainda, durante o seu namoro, ou então nesse processo que estão se conhecendo, no noivado, porque acabam não conseguindo entender a linguagem emocional do outro. Então, o meu complemento para esse primeiro capítulo seria: o que acontece com o amor depois que a gente começa a ter mais intimidade com a pessoa? Melhor assim, E ele começa descrevendo uma história que eu quero convidar você para escutar enquanto eu leio, tá certo? A 10 mil metros de altitude, em algum lugar entre Buffalo e Dallas, ele colocou a revista no bolso do assento à sua frente, virou-se em minha direção e perguntou: você trabalha com o quê? Faço aconselhamento conjugal e promovo seminários sobre melhoria de casamento. Respondi de forma casual. Faz tempo que desejo perguntar isto a alguém. O que acontece com o amor depois do casamento? Tendo desistido da possibilidade de tirar uma soneca, perguntei a ele: o que você está querendo dizer? Bem, eu me casei 3 vezes e em todas elas tudo era maravilhoso antes de nos casarmos. Mas, por alguma razão, depois do casamento, tudo desmoronou. Todo o amor que eu pensava sentir por ela e que ela parecia sentir por mim se evaporou. Sou uma pessoa inteligente, administro um negócio bem-sucedido, mas isso é algo que eu não entendo. Quanto tempo você ficou casado? O primeiro casamento durou cerca de 10 anos, o segundo durou 3 e o último quase 6. Seu amor evaporou de uma hora para outra após o casamento ou foi uma perda gradual? Bem, o segundo deu errado logo de início, não sei o que aconteceu. Pensei de verdade que nos amássemos, mas a lua de mel foi um desastre. E o primeiro casamento? Perguntei. No primeiro nós tivemos 3 ou 4 bons anos juntos antes que o bebê nascesse. Depois que ele nasceu, a minha sensação era de que ela dava total atenção para o bebê e que eu não era mais importante. Era como se o único objetivo da vida dela fosse ter um bebê e depois disso não precisasse mais de mim. Você disse isso a ela? Sim, eu disse. Ela disse que eu estava louco, que eu não entendia o estresse de ser uma babá 24 horas por dia. Disse que eu deveria ser mais compreensivo e ajudar-se mais. Eu realmente tentei, mas não parecia fazer diferença. A partir dali, ficamos cada vez mais distantes. E depois de um tempo não havia mais amor, apenas indiferença. E o último casamento? Veja, eu realmente achava que seria diferente. Fiquei divorciado por 3 anos, então namoramos por 2 anos e achava que de verdade sabia o que estava fazendo. E talvez pela primeira vez na vida, realmente imaginei que soubesse o que significava amar alguém. Sentia sinceramente que ela me amava. E o que aconteceu? Não acho que eu tenha mudado depois de nos casar. Continuei, presta muita atenção,
Continuei a expressar amor como eu fazia antes do casamento. Dizia como ela era bonita, quanto que eu a amava e que eu tinha orgulho de ser seu marido. Mas, alguns meses depois, ela começou a reclamar de coisas pequenas, como não levar o lixo para fora ou não guardar as minhas roupas. Em seguida, passou a atacar meu caráter, dizendo que não podia confiar em mim e me acusando de ser infiel. Ela se tornou uma pessoa totalmente negativa. Só que antes do casamento, ela não era assim. Na verdade, era uma das pessoas mais positivas que eu já havia conhecido. Seu otimismo, aliás, foi uma das coisas que me atraíram nela. Nunca reclamava de nada. Para ela, tudo que eu fazia era maravilhoso. Assim que nos casamos, porém, eu não parecia ser capaz de fazer nada certo. Honestamente, eu não sei o que aconteceu. Por fim, perdi meu amor e comecei a me ressentir dela. Estava bem claro que ela não me amava. Chegamos à conclusão que não era bom continuarmos juntos e assim nos separamos. Após fazer uma pausa, ele prosseguiu. Isso aconteceu 1 ano atrás. Sendo assim, minha pergunta é: o que acontece com o amor após o casamento? Minha experiência é comum? É por isso que temos tantos divórcios hoje em dia? Não consigo acreditar que isso tenha acontecido comigo 3 vezes. Será que aqueles que não se divorciam aprendem a viver com o vazio? Ou o amor realmente permanece vivo em alguns casamentos e relacionamentos? Se esse for o caso, como é possível? Aí ele comenta que essas perguntas dele são perguntas de milhares de pessoas ao redor do mundo inteiro. E ele ainda pondera: com toda a ajuda especializada disponível na mídia, por que tão poucos casais parecem ter encontrado o segredo para manter o amor vivo após o casamento? E não só o casamento, relacionamentos de longa data e tudo mais, como eu comentei com vocês. E aí, na continuidade do texto, ele traz uma pontuação muito importante, que foi uma virada de chave para mim enquanto eu estava lendo e que eu acho que pode ser para você também. Ele acaba pontuando e deixando claro que essa é uma verdade que a gente deixa de lado. Que na verdade as pessoas falam linguagens diferentes de amor. E aí ele fala o seguinte: tenho formação acadêmica na área de antropologia, assim estudei linguística. A maioria de nós, queria que você prestasse muita atenção nessa explicação que ele dá agora, porque essa explicação pode ser a resposta que você estava buscando, certo? Para o teu relacionamento, para os conflitos que acontecem dentro do seu relacionamento. A maioria de nós cresce falando a língua dos pais e irmãos. Vou até ler devagar, porque eu tenho mania de ler rápido. Eu vou ler devagar, que é para você assimilar o que eu tô falando, tá certo? Então preste atenção. A maioria de nós cresce falando a língua dos pais e irmãos, a nossa linguagem primária ou nativa, também chamada de língua materna, certo? Ok? Então, na prática, na teoria e na prática, todo mundo que nasce aqui no Brasil, que tem pais brasileiros que falam português, crescem ouvindo o português, certo? Consequentemente, aprendem a falar o português e o português se torna a sua língua materna, a sua língua primária. Até aí, ok? Mais tarde, aprendemos ou podemos vir a aprender línguas ou idiomas adicionais, mas em geral com mais esforço. Ou seja, todo segundo idioma que a gente venha a aprender, a gente aprende com um pouco mais de dificuldade. Já não é aquela coisa que está intrínseca na gente, que está dentro da gente, que a gente está imerso dentro daquela linguagem. Compreende? Você fala português, você convive, com pessoas que falam português, numa cidade que só fala português, você está imerso dentro daquela linguagem. Você escuta português o tempo inteiro, certo? Quando você vai escutar, você vai aprender, você vai ler, você vai estudar um segundo idioma, você tem um pouco mais de dificuldade para aprender aquele idioma. Não é tão fácil assim aprendê-lo, compreende? Essas são as nossas linguagens secundárias. Falamos e entendemos melhor a nossa linguagem materna, correto? Ela nos faz sentir mais confortáveis. Quanto mais usarmos uma segunda língua,
mais confortáveis nos sentiremos em conversar com ela. Se falarmos apenas a nossa linguagem primária, aí que tá o pulo do gato. Presta atenção. Se falarmos apenas a nossa linguagem primária e nos encontrarmos com alguém que fala apenas a linguagem primária dela, que é diferente da nossa, o diálogo vai ser limitado. Precisaremos confiar em gestos, grunhidos, desenhos ou encenações para expressar as nossas ideias. A comunicação existe, mas é estranha e travada. Correto? Faz sentido, né? Se eu me comunico com alguém na minha linguagem primária e essa pessoa tenta se comunicar comigo na linguagem primária dela, eu não entendo. Eu estou imersa na minha linguagem e ele está imerso na linguagem dele. Eu não vou conseguir entender de uma forma tão simples e fluida, né, o que essa pessoa está querendo me passar. As diferenças de linguagem fazem parte da cultura humana. Se quisermos estabelecer contato eficiente em diversas fronteiras culturais, é preciso aprender a linguagem daqueles com quem desejamos nos comunicar. Entendeu? Vou repetir. Se quisermos estabelecer contato eficiente em diversas fronteiras culturais, é preciso aprender a linguagem daqueles com quem desejamos nos comunicar. É preciso aprender a linguagem daqueles que nós desejamos nos comunicar. E é exatamente a mesma coisa no âmbito amoroso. A sua linguagem emocional do amor e a do seu parceiro podem ser tão diferentes quanto o chinês é do português. Por mais que você se esforce para expressar o seu amor em português, se o seu parceiro só entende chinês, vocês nunca vão entender como amar um ao outro. Eu poderia até parar aqui. Porque, caraca, gente, faz todo sentido. Gente, faz todo sentido. Vocês compreendem? É isso. Se eu me expresso de uma forma e o meu parceiro se expressa de outra, ele nunca vai entender a minha forma de amá-lo e eu nunca vou entender nem valorizar a forma que ele me ama. Porque a nossa linguagem é diferente. A gente consegue se comunicar, mas a nossa comunicação, ela não é transparente. Ela acaba ficando cheia de ruídos, porque um não consegue entender o que o outro está fazendo, o que o outro está expressando, o que o outro está falando. Compreender isso é fundamental para que a gente possa dar seguimento no estudo aqui do livro As 5 Linguagens do Amor. Depois dessa, vou até respirar, porque, pô, intenso. Me fez pensar. Vamos lá. Depois de pontuar essa questão, onde ele fala que a sua linguagem do amor e a do seu parceiro podem ser tão diferentes quanto o português é do chinês, ele fala o seguinte: o meu amigo no avião usava a linguagem das palavras de afirmação com a sua terceira esposa, dizendo a ela que a achava bonita, que a amava e que tinha orgulho de ser seu marido. Ele expressava amor e era sincero no que dizia, mas ela não entendia essa linguagem. E aí, quando a pessoa não entende a sua linguagem, dá ruim. Talvez ela buscasse amor no comportamento dele e não encontrasse. Então não basta chamar a tua atenção de novo. Presta atenção agora pro que eu vou falar. Não basta ser sincero. Devemos nos dispor a aprender a linguagem de amor primária do outro se quisermos ser comunicadores eficientes do nosso amor. Conseguiu entender? Não, né? Vou repetir para você. Presta atenção. Não basta ser sincero nas suas intenções, nas suas palavras, nas suas ações. A gente precisa estar disposto
a aprender a linguagem primária do nosso parceiro, a linguagem primária de amor dele, tá? A linguagem primária dele de se comunicar. Precisamos estar dispostos a aprender essa linguagem se a gente realmente quiser ser um comunicador do nosso amor dentro dessa relação. Mais à frente, ele pontua o seguinte: é muito raro o marido e a esposa terem a mesma linguagem emocional de amor. A nossa tendência é falarmos a nossa linguagem do amor primária e ficarmos confusos quando o parceiro não entende o que estamos comunicando. Expressamos amor, mas a mensagem não cumpre o seu propósito, porque para o parceiro falamos uma linguagem estranha. E é aí que está o problema dentro das relações. O amor não precisa evaporar conforme o relacionamento vai andando. Para que ele continue vivo, a maioria de nós precisará fazer um esforço para aprender uma linguagem de amor secundária. Não podemos confiar somente na nossa linguagem nativa se o nosso parceiro não a compreende. Se quisermos que o parceiro sinta o amor que nós estamos tentando comunicar, talvez a gente deva expressá-lo na linguagem do amor primária dele. Faz sentido para você? Ele termina esse capítulo do mesmo jeito que eu vou terminar esse vídeo. Ele pede para você completar a seguinte frase: haveria menos divórcios e separações no mundo se as pessoas... Te vejo no próximo vídeo, na continuação, capítulo 2 do livro As 5 Linguagens do Amor. Até lá!